eu fico pensando, e eu quero já de antemão, de início, lançar uma pergunta para vocês. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo era apóstolo e chamado, vocacionado para ser pregador aos gentios. Ou seja, Paulo tinha a missão de falar do evangelho para os gentios, não é? Para os povos distantes, que não eram judeus, diferentemente dos apóstolos que tinham essa função de falar de Jesus para os judeus, não é? E aí você tem vários lá que foram chamados para isso, como o próprio concílio da igreja, no capítulo 15 do livro de Atos, nos mostra isso, né? Ele, mesmo assim, né, mesmo os apóstolos tendo essa vocação, nós sabemos ou chegamos ao entendimento de que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o evangelho a um público diferente. E esse público diferente para quem Paulo foi chamado a pregar, me chama atenção, né, e eu fico assim bem interessado nessa exploração desse tema, compartilhar com vocês, inclusive, como foi possível, ou como se pode imaginar, que o apóstolo Paulo saiu para cumprir a sua missão, mas foi impedido pelo Espírito Santo de cumprir a missão para o qual fora designado. Veja que nós lemos aqui no versículo de número 6, e também no versículo de número 7, que o Espírito de Deus impediu o apóstolo de pregar o evangelho nas duas cidades. Primeiro, na região da Frígia, né, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus impediu. Segundo, a segunda cidade, quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito também não permitiu. Então percebam que há dois impedimentos aqui. Por duas vezes os apóstolos são impedidos de falar, de pregar, de anunciar. Deus não permitiu. E aí eu lanço essa pergunta para vocês: por que será que Deus, por meio do Espírito Santo, impediu que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho, sendo que ele foi chamado para pregar o evangelho? Não é? Então, isso às vezes pode nos confrontar um pouco, e é sobre isso que eu quero inicialmente falar com vocês. Então, esse texto nos mostra algumas coisas interessantes, né? Todo o texto, todo o capítulo 16 nos mostra, em primeiro lugar, que os apóstolos saíram para falar de Jesus. Eles saíram na viagem missionária, né, que é a segunda viagem, Paulo fez 3 viagens missionárias, e essas 3 viagens, esta que nós lemos o texto agora, trata-se da segunda viagem. E nessa segunda viagem, é interessante que Paulo passou por algumas igrejas, por algumas cidades, por onde ele já tinha visitado, que ele tinha passado na primeira viagem. No entanto, o que nos chama a atenção é que nessa viagem ele já teve algumas desavenças, né? Quais foram as desavenças, por exemplo, que Paulo teve? A primeira foi a separação entre ele e Barnabé, que eram companheiros de viagem. Paulo e Barnabé separam. Bom, se fosse nos dias de hoje, talvez qualquer pessoa nos dias de hoje já diria o seguinte: essa viagem missionária já começou com a pá virada, porque eu já estou brigando aqui com o meu principal companheiro, nesse caso, Barnabé, então talvez já precisamos pensar se Deus está realmente nesse negócio. Já começaria por aí, com essa segunda pergunta, com essa questão, com esse questionamento, partindo do princípio de que
Paulo e Barnabé tiveram desentendimento por causa de João Marcos. Marcos havia desertado a primeira viagem missionária, e quando foi para que eles fossem, quando chegou o momento da segunda viagem, o Barnabé queria levar o desertor, mas o Paulo disse, não vou com o desertor não, ele vai ficar aqui. Não, mas temos que levar. Então Paulo, e aí entrou uma desavença entre eles, de modo que eles não entraram no acordo, e Barnabé viajou com Marcos e Paulo viajou com Silas. Então já tem o primeiro entrave aqui, que é exatamente esta barreira, né? Esse problema que acaba separando os irmãos. Mas em segundo lugar, me chama a atenção também que o Espírito Santo impediu. E aí eu fico pensando duas coisas. Eu gosto, e eu queria pedir aí aos irmãos, se puderem colocar, por gentileza, a versão NVI. Eu não estou com uma NVI aqui agora comigo, mas se vocês puderem colocar ali na tela para a gente ver, a NVI traz algum ponto interessante que eu gostaria de compartilhar no verso 6 e no verso 7, que eu farei a leitura para vocês. Vejam, no meu texto diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ok, olha lá. Paulo, verso 5, né? É o verso 6, exatamente. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Agora pula para o 7. Quando chegaram à fronteira, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então, observe, irmãos, que apesar de termos aqui o verbo impedir, não é? A impressão que temos no primeiro é que os apóstolos tentaram fazer algo, eles como se já estivessem fazendo algo, e o Espírito Santo foi lá e interrompeu o que estava sendo feito. Essa é a impressão. Vejam só, passando pela Frígia, foram impedidos. E o verso seguinte diz assim, que eles tentavam ir, mas foram impedidos. Então percebam que o verso anterior não diz que eles tentaram, diz que foram impedidos. E o verso seguinte diz que eles tentaram ir. Se a gente passa despercebido por esse texto, temos aí, tudo bem, pode ser que a gente só interprete o seguinte: bom, de alguma maneira o Espírito Santo impediu que eles fizessem aí alguma coisa. Mas, numa leitura mais intensa, nós percebemos dois momentos diferentes nesses mesmos textos. Porque o primeiro versículo diz que eles foram impedidos de realizar o que estavam realizando, ou o que já estavam, pelo menos, iniciaram a realização. Mas no segundo, eles não foram impedidos de realizar, eles tentaram realizar e não conseguiram realizar. Então foram impedidos aí. E é exatamente nesse ponto que me chama a atenção. Por quê, irmãos? Porque se no primeiro versículo, que é o 6, eles tentam fazer algo para o qual eles foram chamados, no versículo 7, parece que eles já não vão assim com muita sede ao pote. Eles tomam outro caminho. Qual caminho? O caminho de buscar a orientação de Deus primeiro. Ao que parece, no verso 6, eles começam a pregar. Mas no verso 7, eles não começam a pregar. Eles procuram pela direção de Deus primeiro para começar a pregar. E aí tem uma mudança de percepção, aí tem uma mudança de comportamento. Eu fiquei pensando assim, eu quero tentar ser o mais claro possível com vocês, eu quero tentar ser o mais claro possível,
dizendo o seguinte, se o apóstolo Paulo, na primeira tentativa, aqui na região da Frígia e da Galácia, no verso 6, chegaram lá e disseram, bom, vamos fazer aqui, vamos começar a fazer uma pregação e tal, tudo bem, tal, e aí eles começam a articular a pregação, o Espírito Santo vem, corta. Não, vocês não vão pregar aqui. Aí no versículo seguinte, eles vão para a região da Mísia, e aí Paulo diz o seguinte, vamos tentar ir lá para a Bitínia, mas antes, primeiro, para não acontecer o que acabou de acontecer, vamos perguntar para o Espírito Santo primeiro se é interesse dele que a gente pregue aqui. Percebam que é essa sensação que eu vejo nesse texto. Um amadurecimento dos apóstolos, de uma fase para outra. O que isso tem a ver conosco? O que isso significa? Que nós, como servos de Deus, como evangelizadores, a gente amadurece durante o processo. E a gente amadurece as nossas relações durante o processo, e aí passamos a entender também a vontade de Deus durante o processo, porque ela vai se tornando cada vez mais clara para nós. Nós, irmãos, não temos a clareza da revelação de Deus na nossa vida de imediato. Não exija de você isso. Exija de você a permanência na presença de Deus e o interesse em buscar ao Senhor. Mas você não vai entender tudo que Deus fala para você no bate-pronto no primeiro momento. Primeiro que ele não é uma pessoa que está aqui agora, cadê? Com quem eu converso? Estou conversando com vocês. E como é que eu entendo Deus? Como é que Deus fala? Como Deus fala comigo? De que forma Deus fala com você? É sempre uma interpretação pessoal de cada pessoa sobre a forma que Deus fala com você. Mesmo se Deus me usar ou usar qualquer outra pessoa para falar com você ou comigo, a gente ainda assim precisa partir do princípio da dúvida. Mas será que é Deus mesmo que está falando comigo? Então a nossa experiência com Deus cresce a cada dia. Vocês estão entendendo? Digam amém. E aqui, me chama a atenção que Lucas está aqui, nesse texto, porque ele deixa claro que está aqui. Ele diz aqui, quando a Lídia se converteu, ele diz assim, então nós fomos à casa de Lídia. Ele diz que está aqui. Né? Então ele diz assim, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, vendo os irmãos, confrontaram. Mas aí o texto diz que ela os chamou e ele diz, e nós entramos. Então Lucas está aqui. É interessante Lucas estar aqui e também, igualmente interessante, ele descrever como que se dá o processo de amadurecimento do servo de Deus durante a caminhada. Eu quero saber se estou sendo claro para vocês sobre o que estou falando. Porque senão eu tenho que mudar a estratégia de comunicação aqui para deixar isso claro para vocês. Em outras palavras, esteja aberto para ter nova experiência com Deus a cada instante. Primeiro ponto. Segundo, esteja aberto a mudar o seu processo, o seu procedimento a cada momento. Não é porque Deus falou de um jeito lá, ou que você tinha uma forma de agir, que talvez você não tenha que mudar. E aí Paulo teve que mudar. Paulo deixa claro isso aqui. Eu fiquei pensando quando eu estava lendo, falei, meu Deus, aqui eu tenho essa impressão, mas agora ele me faz pensar que ele, antes de começar a fazer o que ia fazer, ele agora procura entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, em relação àquele lugar. E aí o texto seguinte diz o seguinte, o verso 8, tendo passado para Mísia, desceram para Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O objetivo do Espírito Santo,
o projeto do Espírito Santo para Paulo era ir para a Macedônia. Paulo tinha que ir para a Macedônia, porque lá havia necessidade de que alguém ouvisse a palavra de Deus. Então, o que ele fez? Ele foi, não é? Ele foi para lá. E é nesse sentido que Paulo vai, e eu faço uma pergunta. Eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Como que Paulo pôde entender que esse varão que esse homem, na visão, era macedônio? Veja as características que Lucas descreveu o homem. Era um homem macedônio, rogava. E eu gosto de outro texto que diz assim, que o homem estava em pé. O outro texto que eu tenho lá na minha casa diz que o homem está... olha só, durante a noite Paulo teve uma visão a qual um homem da Macedônia estava em pé. O homem estava em pé e rogava e suplicava-lhe: passe a Macedônia e ajuda-nos. O texto que eu tenho aqui não diz que ele estava em pé, só diz que ele rogava, mas não diz que estava em pé. Então eu fiquei pensando, por que Lucas se dá ao detalhe de descrever que esse homem estava em pé? Qual era o sentido disso? Por que esse homem foi descrito dessa forma, mencionado, colocado no texto em pé? Não podia, como está aqui o meu texto, apenas que estava rogando? Não é? Mas ele identifica como um homem da Macedônia, e esse homem estava em pé, uma característica diferente. Então eu fui ler todo o texto, para que eu pudesse encontrar o que me conectava, o que me fazia pensar nessa situação. O que me dava a entender, o que me deixava entender, ou que me explicava, por exemplo, a razão de Paulo ter visto esse homem em pé. Bom, em primeiro lugar, irmãos, compartilho com vocês o seguinte: não encontrei nenhuma outra pessoa aqui que estivesse em pé, ou que me associasse com isso, ou que pudesse me ajudar a interpretar esse texto dessa forma. Mas eu encontro 3 pessoas que, numa linguagem simbólica, estavam de alguma forma trabalhando. E ninguém trabalha se não estiver em pé. Aí eu fiquei pensando, primeiro, Lídia. A primeira pessoa que Paulo encontrou foi Lídia. E aí a Bíblia descreve Lídia, e logo em seguida o texto descreve Lídia da seguinte maneira. Veja, verso 13. A partir dali, olha lá, verso 13, ó. No dia seguinte, no dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela é destacada das demais mulheres. Ué, olha só que o verso seguinte já não diz que... O verso seguinte, que é o 13, já não diz que tinham várias mulheres ali? Então, por que ele destaca a Lídia? Ok, é uma técnica, ele introduz um grupo para depois destacar uma mulher. Ok, então ele diz assim: uma certa mulher, ok, por nome chamada Lídia, vírgula, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Olha como ele descreve essa mulher. Bom, Lídia já era uma mulher que, de certa forma, estava naquela cidade, que era uma das primeiras cidades da Macedônia, e esta mulher é destacada como serva de Deus. Ela já estava, de alguma maneira, trabalhando para o Senhor. Ela já fazia algo. Então, a primeira pessoa na figura que eu vejo na figura do varão macedônio, que está em pé, pedindo ajuda, é Lídia. E observe,
ela estava junto com as demais, ela ouviu atentamente, ela abriu o coração. E aí eu me pergunto, o verso 14 diz, numa parte diz, que servia a Deus, e o verso de número, ainda no mesmo verso, diz assim, abriu o coração. Me dá a impressão de que Lídia era uma mulher que tinha temor de Deus, mas não sabia, não conseguia se aproximar de Deus. É mais ou menos isso? Olha só, está aí no texto de vocês. Ó. Vejam só, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus. Se eu falo para vocês nos dias de hoje, o Adalberto serve a Deus, o que você pensa? Aí, você vai me dizer que ele é crente ou não? Se ele serve a Deus. Aí veja bem, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então é possível que esta mulher já cresce em Deus, acreditasse em Deus, ela acreditava em Deus, perdão, mas ela não tinha discernimento, ou talvez ouviu alguém pregar, chegou ao conhecimento da palavra por meio de alguém. Era uma pessoa que estava próxima, ela já estava, como diz ali, tem um grupo que diz que quando uma pessoa se converte, mas não se converte à igreja deles, essa pessoa está na beira do caminho. Então, Lídia já era uma mulher que estava muito próxima do Evangelho. Ela já estava muito próxima, bem próxima do Evangelho. Ela já tinha o perfil, já apresentou o perfil de servir a Deus. Ela abriu o coração, ela ouvia atentamente. Olha as características que essa mulher é descrita. Uma mulher que servia a Deus, uma mulher que ouvia atentamente, uma mulher que o coração dela foi aberto para ficar atento ao que Deus dizia. E tem detalhes a mais, abaixo. Ela foi batizada. Então era uma pessoa que precisava da presença de Paulo. Lídia era uma pessoa que precisava da presença de Paulo. Bom, abre um parêntese aí para compartilhar algo com vocês. Como evangelizadores, temos que estar atento à voz de Deus primeiro. A quê? A não fazer ou não gastar tempo em lugares ou em locais ou com pessoas que naquele momento, vão atrapalhar a obra de Deus. Se Paulo estivesse pregando na região da Frígia e na região da Galácia, ou tivesse ido para a Bitínia, ele estaria atrapalhando a obra de Deus na vida de Lídia. Então a gente precisa estar atento para não nos perdermos, para não perdermos tempo com quem está nos atrapalhando. Pastor, mas isso é muito sério, mas tem gente que nos atrapalha? Tem gente que nos atrapalha. A pregação que fiz no domingo é bem específica sobre isso. Quando Jesus enviou os 70, disse assim, não saudeis a ninguém pelo caminho. Então, como evangelizadores, nós não podemos perder tempo, e tem gente que quer fazer com que o ganhador de almas perca tempo. Arruma confusão, arruma problema, tenta criar embaraço para ele o tempo todo. Esse é um caso. Mas tem outros que são aqueles que apresentam oportunidades para desviar o foco, desviar do alvo. Não podemos perder tempo com aqueles que não estão no plano do Espírito Santo naquele momento. O momento de Paulo que Deus queria era Lídia. Deus queria que Paulo se encontrasse naquele instante com Lídia. Ele precisava ir para lá. E foi. E aí, quando chegou, encontrou uma mulher
já, vamos dizer assim, meio convertido. Ouviu uma pregação, estava de coração aberto, queria entender um pouco mais de Deus, estava pronto a se batizar, e foi com ela que o Espírito Santo direcionou, foi a ela, veja, aí diz o seguinte, depois que ela foi batizada, sua casa nos rogou, olha aqui Lucas colocando, ó, nos rogou, olha o Lucas dizendo aqui, ó, eu estava lá, ó, nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e nos constrangeu a isso. Então Lucas está falando de algo que ele viu, que ele vivenciou, e nos rogou, ele está se colocando ali. Então, o que é que Lucas nos diz? Irmão, nós temos tempo tão curto, passa tão rápido, não conseguimos atender a todas as necessidades, demandas do nosso dia, não é mesmo? Deixamos um monte de coisa sem fazer, outras ficaram para amanhã e outras nem conseguimos fazer. Mas não perca tempo com aquilo que não se deve gastar tempo nesse momento. Não perca tempo. E aí, o segundo ponto que quero compartilhar com vocês está exatamente no seguinte. Vejam, quando Paulo tomou o conhecimento de Lídia, é interessante, ó, no verso 13, as mulheres desaparecem. No verso 14, elas já não aparecem mais, só aparece Lídia. Aí, vai à frente, ela prega, eles pregam, aí diz o seguinte, e aconteceu, verso 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Aí, esta menina, mulher, seguindo Paulo e a nós, Lucas de novo escrevendo, ele está dando um testemunho, clamava dizendo que esses homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Até que o apóstolo Paulo, diz a Bíblia, Paulo perturbado, voltou-se e disse-lhe ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu, e vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram aos magistrados. É interessante que Lucas agora não está preso. Agora ele mudou para a terceira pessoa. Prenderam Paulo e Silas. Eu não fui preso, mas eles foram. Talvez Lucas não estivesse nesse dia. Talvez esse dia ele devia estar fazendo outra coisa. Mas o que me chama a atenção é a primeira atenção de Paulo, grave isso, a primeira atenção que Paulo dá é a uma mulher que está próxima da salvação. A segunda atenção que Paulo dá é a uma mulher que está presa na escravidão. Olha como ele vai direcionando a nossa atenção. Primeiro ele dá atenção a Lídia, mulher que está próxima do caminho. Depois ele dá atenção à jovem que está oprimida. Então primeiro conduz que está chegando, depois traz aquele que está mais distante, que foi o caso da menina, que estava possessa. E aqui o texto nos ensina quais são os desígnios do adversário. O que faz o adversário. E é um confronto aqui. Se lá no versículo 6 e 7, o Espírito Santo impediu Paulo, veja que aqui tem a ação do Espírito Santo na vida de Paulo, e nesse caso de impedir e conduzir, vamos colocar de conduzir, aqui no versículo de número 17 e 18, né? 16, 17 e 18 a seguir,
nós vemos a ação do espírito maligno quando conduz a vida de uma pessoa. E aí a igreja precisa estar atenta. Atento às pessoas que estão oprimidas. Pessoas que estão oprimidas pelo adversário, pelo diabo. E nesse caso aqui, essa menina, ela estava presa, essa mulher, menina, sei lá, se mulher, a Bíblia descreve aqui como, a Bíblia descreve que era saiu encontro uma jovem. A Bíblia descreve, o meu texto descreve como uma jovem. Irmão, ela tinha uma vida inteira pela frente, aparentemente falando. E aí Paulo olha para essa garota e ele não repreende o demônio nos primeiros dias. Passa os dias. Vai passando os dias, e alguém pergunta, mas por que será que Paulo não expulsou o demônio nos primeiros dias? Porque a Bíblia diz que ela saía por muitos dias. Olha lá o texto, ó. E ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava esses homens. Ela fez isso por muitos dias. Verso 18. Por muitos dias essa menina fez esse agravo ao apóstolo Paulo. E por que Paulo não expulsou no primeiro, no segundo ou no terceiro, mas só depois de muitos dias? Irmão, aí eu fico pensando que até o processo de libertação também passa por uma maturação, vamos falar assim. Se eu mostrei para vocês que Paulo amadureceu a relação dele com o Espírito Santo entre os versículos 6 e 7, eu também mostro a vocês que Paulo amadureceu a sua relação com os demônios entre os versículos 17 e 18. Porque entre os versículos 6 e 7 mostra duas relações de Paulo com o Espírito Santo. E o versículo 17 e 18 mostra também a relação de Paulo com os demônios. E é assim, na fúria, perturbado, como diz o texto, olha como o texto descreve ele, e Paulo perturbado, ele vai e expulsa. Tem hora que a gente só resolve, parece que a gente só resolve as coisas assim, né? Só se a gente estiver mesmo na fúria, irritado, intrigado, a gente vai lá e resolve, e não, vou resolver isso aqui agora, acabar com isso e pronto. Vai embora e acabou. O que me demonstra, melhor dizendo, que Paulo estava absolutamente concentrado. Em primeiro lugar, Paulo estava absolutamente concentrado no seu trabalho. E o seu trabalho, como ele diz aqui, ó, indo nós à oração, era buscar a presença de Deus para o que fazer naquele lugar. Esse era o objetivo. Paulo estava absolutamente focado. E aí eu respondo, então por que Paulo não expulsou o demônio da jovem logo nos primeiros dias? Irmão, por que Paulo não? Porque ele estava focado. Em alguns momentos, o demônio só serve para atrapalhar o nosso trabalho. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar as pessoas endemoniadas, não é isso. Mas tem gente que só anda atrás de expulsar demônio. Demônio já é causa vencida. Eu preguei isso há poucos dias atrás e repito hoje. Demônio já é causa vencida. A igreja não tem que ter medo de demônio, não tem que se perturbar com ele, não tem que sair correndo. Se aparecer, se alguma pessoa for possuída aqui, cair ao chão, você não precisa correr, não precisa subir, não precisa empurrar a cadeira, não precisa sair de lá, não precisa ter medo, nada disso, não temer a demônio nenhum. São causa vencida, já é causa vencida. Está na Bíblia, nós temos que crer na Bíblia. E a Bíblia é clara ao dizer: em meu nome expulsarão os demônios. Ok. Então, Paulo nos ensina isso. Aí, então, ele vai e repreende esse demônio. E liberta a garota. E a garota, depois de liberta, ao invés da comunidade, da sociedade
daquela comunidade gostar, ela fica furiosa. Ela fica furiosa. E ela apedreja Paulo, prende Paulo. Quando eu falo isso, ela quem? A comunidade. Ela prende Paulo, ela apedreja Paulo e depois ela encarcera. Eles amarram, espancam e encarceram. E ainda difamam, dizendo: esses homens levantam coisas, pregam costumes que não são os nossos. Que costume Paulo pregou? Paulo só expulsou o demônio da menina que era escrava. Essa menina era escrava do diabo, ela era também escrava de um sistema, de um processo de lucro, ela era escrava de homens. A igreja, por meio de Paulo, libertou essa menina do diabo, libertou essa menina de um sistema de escravização e libertou essa menina dos homens que oprimia. A igreja tem a mensagem libertadora. A igreja tem a mensagem da libertação. Se para Lídia a mensagem foi de salvação, para essa jovem foi de libertação. Se para Lídia a mensagem foi de libertação, repito, para essa jovem a mensagem de salvação, para essa jovem foi de libertação. E aí, eu vou para o terceiro exemplo que me faz pensar no varão macedônio. O varão que estava em pé. O macedônio que estava em pé. Vejam comigo o versículo seguinte, que diz assim, olha só, diz aqui o texto, verso 23, havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, e mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Eu abro um parênteses aqui na mensagem para perguntar aos irmãos que cá estão e também os que estão lá na rede, nos acompanhando pela rede social, qual de vocês ou qual de nós teríamos um hino para cantar, para louvar a Deus? Que hora? À meia-noite. Quando? Em que situação? Depois de ter tomado uma bela de uma sova, de um couro, ser espancado em praça pública. Em que condições? Amarrado pelos pés a um tronco. Qual de nós teríamos hinos para cantar a Deus? Eu fico pensando, e eu abro esse parênteses para questionar e nos colocar na condição. Às vezes a gente deixa de ir ao culto porque alguém... só um parênteses, não é esse o tópico, não, o foco da minha pregação, não. Eu volto para a pregação já já. Só estou abrindo um parênteses aqui. Às vezes nós deixamos de cantar um louvor a Deus, de dar um testemunho, de ir para a igreja, porque, irmãos, alguém olhou feio, porque alguém falou mal de nós, porque alguém nos fez isso, porque aconteceu aquilo outro, porque eu não vou para a igreja porque o Vitor está com aquela gravação, fazendo gravação, não vou para a igreja porque o Gustavo mexe com som, não vou para a igreja por causa disso, não vou para a igreja. O sujeito, uma vez, ao vir aqui ao templo, assistir ao culto, eu não tenho muito costume de apresentar muitas pessoas, principalmente depois que ela já vem uma vez. Aí quando ela vem pela segunda vez, eu já não tenho o costume de apresentar coletivo, todos que estão aqui, levantem as suas mãos e tudo mais, mas aí nós tivemos um sujeito que veio aqui participar de um culto nosso, e quando saiu, disse a um dos nossos porteiros que nunca mais voltaria aqui. Nunca mais voltaria aqui ao templo, porque eu não apresentei pelo nome, não é?
E aí, ok, tudo bem, eu não tenho nenhuma obrigação de apresentar ele pelo nome, não tem problema nenhum, não é? Mas enfim, até poderíamos dizer alguma coisa a mais. Mas às vezes a gente deixa de servir a Deus por qualquer razão. E eu pergunto aos irmãos, por quantos motivos banais, bobos, e posso colocar assim numa linguagem mais trivial, né? Mais trivial do dia a dia, pergunto aos irmãos que aqui estão e também aos que estão pela rede social, por quantos motivos banais, por quantos motivos que nem podem ser considerados, na linguagem mais comum, motivos bestas, você deixou de congregar? Por quantos motivos bestas? Às vezes passou o tempo todo pensando, vou à igreja e vou cantar esta música, vou dar esse testemunho, vou louvar o Senhor com hino, ou vou fazer essa oferta, ou vou, enfim, quero rever os meus irmãos. Apenas o ato de, mas aí, de repente, porque o leite da sua, a chaleira lá, a leiteira sua, que estava no fogo, para fazer lá o leitinho, para tomar o cafezinho antes de vir para o culto, ferveu, e o apito nem sei se tem ainda aquela leiteira de apito, né? Aí aquele apito não apitou mais, aí sujou o seu fogão, e você já não veio mais à igreja, porque o leite derramou no fogão. Eu não vou mais louvar a Deus. Quantas pessoas fazem isso, irmão? Quantos? Há inúmeros. Por poucas razões. Não vou à igreja por causa disso, não vou à igreja por causa daquilo, não vou à igreja por causa daquilo outro, com tanto desejo de servir a Deus. Hoje, você pode gravar um programa, a sua TV provavelmente faz isso. Você grava um programa para assistir depois. Vai adorar o Senhor e depois volta. E assiste o programa. Ninguém mais perde um programa sequer porque não está naquele horário. Não é mais aquela TV Telefunken grande, de seletor, né? Tec, 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 que você tinha que assistir na hora. Agora você põe para gravar e grava. Assiste depois. Se perdeu, está na internet. Por quantos motivos você deixou de servir a Deus, de adorar o Senhor? Não é essa a minha mensagem. Isso aqui é só um desdobramento do que estou pregando. Olha aqui o sujeito. Vamos lá. Tomar uma surra. Vamos refazer a leitura? Vamos lá. Olha só. Diz aqui o texto. Olha. Versículo de número 19. Vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida. Paulo mexeu na economia. Estava perdida. Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os ao magistrado, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, nos expõem costumes que não nos é lícito receber e praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aí diz o versículo seguinte: e havendo-lhes dados muitos açoites, repete novamente, não foi só uma varada. Primeiro o texto diz, açoitados com vara. Depois, muitas varadas. Porque a surra foi forte. A pancadaria nos apóstolos foi forte. E detalhe, roupa rasgada. Era para arrebentar as costas. Aí, verso seguinte: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança.
Verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lugar frio, e lhe segurou os pés no tronco, tacou-lhe, colocou-lhe uma algema no pé e prendeu no tronco. Os caras estavam, os apóstolos, pregadores, estavam presos com os pés, pelos pés no tronco. E aí, por volta da meia-noite, quando eles lá estavam, ai, Senhor, eu não quero ser mais crente, não, me arrependo, Jesus. Ai, Jesus. Eu não sei que ano eles cantaram. Olha o horário, irmão. Meia-noite. Meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam. Como pastor, o que eu escuto de crente dizendo, já não vou mais orar por essa questão. E cantavam. Eles não só oravam, eles oravam e cantavam. Fizeram vigília. Hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E quer dizer, os caras cantavam bem. Porque se fosse ruim, estava escrito aqui, ninguém os ouvia. Ainda cantavam bem. Imagina o Paulo, que eu fico pensando, do jeito que Paulo pregando, imagina o Paulo cantando, Joyce. Os rabinos tinham que saber cantar, né? Cantavam mesmo, porque eles tinham que cantar. Então, vejam bem, eu fico pensando como que é que Paulo estava regendo o coro. Canta direito, mas estou quebrado, canta direito. Mas eu estou moído, tomei varada na boca, no pescoço, tudo quanto ela canta direito. Como é que você está servindo a Deus? Fecha o parênteses e volta para a pregação. Mas aí, à meia-noite, veio um terremoto. E a Bíblia diz, olha lá, e a Bíblia diz, de repente sobreveio, verso 26, tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, acordando o carcereiro. O carcereiro estava lá dormindão. Aí, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia se matar. E aí Paulo diz, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então preste atenção, a primeira pessoa que Paulo dá atenção é uma mulher que está à beira do caminho. A segunda pessoa que Paulo dá atenção é uma menina que está numa prisão espiritual. A terceira pessoa que Paulo dá atenção é uma pessoa que vai tirar a sua própria vida. Percebam como nós temos aqui nesse texto 3 públicos distintos aos quais a igreja precisa se atentar. Aquele que está próximo da conversão, com o coração aberto, querendo servir a Deus, chegando no caminho. Hoje mesmo a irmã Cida já chegou me dizendo, olha, conheci uma pessoa, ouvi uma pessoa assim, assim, assado. A segunda pessoa é aquele que está aprisionado e vem ao encontro de você. E essa pessoa vem para te perturbar. E é possível que esta pessoa, inclusive, venha exatamente porque Deus tem um plano. Não sabemos mais sobre essa garota,
mas que ela foi liberta, foi. E a terceira pessoa é aquela que está ao seu lado, que está tentando ou está planejando tirar a vida. A igreja precisa olhar para os três públicos. Está aqui no texto. Diferentemente de muitos que só olham para aqueles que já estão prontos, o sujeito chegou na igreja arrebentado, caído, quebrado, moído, agora ele está bem, está trabalhando, está feliz, está dizimando, está batizado, tudo mais. Aí vem o outro e diz o seguinte: olha, agora você está pronto para congregar aqui na nossa igreja. Então venha para cá. Quando você está cheio de problema, você não vem para cá não. Diferente desse comportamento, nós precisamos estar atentos a este público que está próximo de nós. Quem são eles? É aquele irmão, é aquela mulher, irmão não, aquela pessoa que mora no seu bairro, que mora próximo de você, que frequenta seu estabelecimento. Ela está sempre, no caso de Lídia, ela está sempre de ouvidos abertos. Você começa a falar de Deus para aquela pessoa, ela já... O assunto de Deus chegou, ela já atende. Atenção. Precisamos estar atentos a esse tipo de pessoa. Há aqueles que não querem saber mesmo. Ok. Vamos para outro. É o que o texto nos ensina. Os que não querem saber, o texto nos ensina aqui. Muda o caminho, vai embora. O segundo é aquele que, perturbado, vai atrás de você. E não vai por um dia, vai por 2, vai por 3, vai por 4. Eu vou dar um testemunho para vocês, em algum momento aqui, já está acontecendo. Já está acontecendo aqui no nosso meio, na igreja, de uma pessoa que uma vez, em que eu estava pregando o evangelho na rua, olha só, uma vez que eu estava pregando o evangelho na rua, essa pessoa saiu ao meu encontro para me espancar. Ela veio ao meu encontro para me espancar. Eu continuei fazendo o que estou fazendo. Mas, neste momento, Deus Ele está todinho cercado, inteiramente cercado pelo plano de Deus. Só falta Ele chegar. Deus já pegou o restante todo da família. E quando isso acontecer, eu vou testemunhar para vocês. Mas você acho que se lembra dessa cena. Faz muitos anos que eu estava pregando e o sujeito saiu do boteco, desculpa a expressão, e veio ao meu encontro, onde eu estava pregando, para me espancar. Você estava comigo nesse dia. E veio com o braço assim ardendo para me bater, e quando chegou, ficou. Tem gente que vai atrás de você, vai para te perturbar, procura você para perturbar, é uma perturbação, mas na verdade, essa pessoa vai ser liberta por meio de você mesmo. Então, quando você olhar uma pessoa te perturbando, como eu disse para alguém próximo de nós há poucos dias atrás, nenhum dos problemas que tivemos, eu disse a alguém exatamente assim: eu vou ser o seu pastor. Você vai congregar comigo. E às vezes a gente, sai daqui demônio, sai daqui cão, vai para os infernos, vai para lá. Calma, expulsa o demônio e ganha alma. E o terceiro público é aquele que está, irmão,
já tentando tirar a vida. O índice de pessoas que estão entrando agora em estado de depressão, suicídio está muito grande. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, o índice é muito grande. E a igreja precisa ter atenção. Ei, olhe para mim, atenção com a terceira idade. Mais uma vez repito, atenção à terceira idade. Nós somos uma igreja relativamente jovem, nosso público é jovial, mas precisamos ter atenção com a terceira idade. Enquanto a terceira idade não serve para muita gente, porque a terceira idade tem que ter um cuidado especial, tem que ter uma paciência, tem que ter isso, tem que ter aquilo, temos que ter atenção com a terceira idade. Atenção no que sentido, pastor? Cuidar da terceira idade. Cuide da terceira idade, porque nós também chegaremos lá. Também viveremos esta fase. Espero que todos aqui vivam. Então não despreze a terceira idade. E aí eu dou uma palavra aos mais jovens aqui, que não têm a paciência de tratar o seu pai, de tratar a sua mãe, de responder corretamente aos seus pais. Cuidado, você vai ficar velho, desculpe a palavra. Eles não são velhos, eles são terceira idade, mas você já pode ser velho. Cuidado. Mas a minha mãe ou meu pai falam muita bobagem. E quem disse que o que você fala não é? Então, atenção. A igreja precisa ter atenção com a terceira idade. Às vezes a terceira idade vem ao culto, irmão, e eles, a modo deles, eles louvam ao Senhor. E eu quero pertencer a uma igreja, se eu chegar à terceira idade, e pretendo chegar, e quero chegar bem, que a igreja tenha atenção comigo. Cuide bem. Porque se vocês não cuidarem da terceira idade agora, eu não quero nem congregar aqui com vocês. Prometo que quando eu chegar à terceira idade, eu vou embora. Por que eu vou ficar num lugar onde o povo maltrata? Então a gente tem que pensar nela. E olha aqui, retoma um tema importante, que eu já falei aqui. E a atenção à terceira idade não se dá apenas no culto. Escuta, irmão, muitos deles agora estão sofrendo bastante, porque o mundo está convergindo inteiro para a tecnologia, e eles não sabem lidar. E precisam ser alfabetizados ou letrados tecnologicamente falando. Precisam de um letramento tecnológico, virtual. Senão eles serão roubados. Se o ladrão já roubava a terceira idade lá no banco, no cartão, como eu cheguei lá no banco, uma das últimas vezes que fui ao banco e nunca mais fui, o senhor estava lá para sacar o seu dinheiro, sei lá, fazer o quê, me pediu ajuda, ele pediu a mim. O senhor pode me ajudar aqui a fazer o saque do meu dinheiro? Eu falei, mas por que o senhor pede para mim e não pede ajuda para o cara que está ali com a roupa da... Vai lá dentro do banco, vai lá na agência, lá dentro. Eu instruí ele. Falei, o senhor não deveria pedir a mim, mas o senhor deveria ir até lá, ao segurança, e pedir auxílio do segurança, porque se eu sou um ladrão, roubo o seu dinheiro. Se sou ladrão, roubo o seu dinheiro. Imagine agora, irmão.
Imagine agora com as pessoas acionando, mandando o link o tempo todo, mandando mensagem no WhatsApp o tempo todo, acionando o número deles aí o tempo todo pelo WhatsApp. Quanto você acha de aposentadoria de idoso está sendo roubado? Nesse momento. Quanto que você acha de cartão, de financiamento que estão sendo levados dos idosos agora, nesse momento? Joyce, que trabalhou em banco, poderá ter dados mais precisos sobre isso. Mas, pastor, isso é responsabilidade dos filhos, mas nem todos os filhos têm interesse de apoiar os pais. E nem todo pai tem interesse de pedir ajuda para o filho. Às vezes o pai não pede ajuda para o filho. Né? Isso quando não é o próprio filho que rouba, que saqueia o pai. Os pais. E a igreja, e aqui vai uma tarefa para os adolescentes, precisa pensar nesse público. Mas, de toda forma, quando o sujeito entra num estado como esse, aí ele entra em pânico, fica em desespero, fica sozinho, isolado, entra em crise. E muitos deles, desgostosos, estão por aí. E a igreja tem esse papel de evangelizar esse público. Não é só evangelizar quem já está lá fora, não, evangelizar aquele que era daqui de dentro. Eu lembro da nossa saudosa irmã, que eu não vou citar o nome, enquanto esteve aqui conosco, foi uma grande bênção para nós. Nos ajudou em tudo. Oh, irmão, como essa mulher nos ajudava. Tinha prazer de vir aqui. Publiquei uma foto dela recentemente, dizendo, oh, saudade. Tinha prazer de vir aqui, nós não tínhamos a estrutura que hoje a gente tem, e essa mulher muito nos ajudou. Muito nos ajudou. E aí, de repente, ela foi embora, foi congregar em outra igreja. Foi congregar numa outra igreja que, ok, sem problema, as pessoas são livres para ir para qualquer lugar. Mas vieram as doenças, vieram as limitações visuais, e ela começou a não poder mais andar para cá, para lá, aí já não serve mais para a igreja. Quando alguém precisa ir buscar o crente em casa, porque ele não tem um filho que possa trazê-lo para a igreja, já nessa idade avançada, já com doença, as grandes igrejas, não todas, mas as grandes igrejas, principalmente essa a qual ela foi congregar, não serve mais. Deixaram a irmã de lado. E aí, depois de, não sei, quase que um ano que ela estava, não sei quanto tempo, a irmã Cida tem essa informação, aí nos chegou a notícia que a irmã estava jogada no fundo de casa. E aí pedi à irmã Cida que fosse lá buscar, e os irmãos, cuidadosamente, depois desse período, trouxeram a irmã aqui para a igreja, até que chegou o dia em que o Senhor a recolheu. Mas ela viveu os últimos dias, e eu tenho o prazer, eu tenho o privilégio, a alegria de ter tido a oportunidade de deixar ela limpar, fazer um pequeno trabalho aqui na igreja pela sua última vez. Porque no último domingo que ela estava aqui na igreja, já quase sem enxergar, os irmãos estavam limpando a igreja, e eu me lembro muito bem, ela estava aí com uma vassoura, com um rodo, fazendo alguma coisa que eu não lembro o que era. E me lembro de uma das nossas irmãs falou, olha, pastor, eu já falei para ela não fazer isso, porque ela está aqui teimando, tentando fazer o que não é para ela fazer. E eu me lembro desta fala, não sei para quem foi que eu disse, mas disse, deixa a irmã fazer, porque pode ser que seja a última vez, e ela está alegrando o coração. E naquele dia, ou naquela mesma semana, ela foi internada e do hospital não saiu mais, foi só para a eternidade, de lá para a eternidade. Então, atenção com esse público, irmão. Glória ao nome do Senhor. A igreja leva vida ao povo, você pode crer nisso, diga amém. Que Deus nos inspire através do apóstolo Paulo desta mensagem, nos livre de perder tempo com aqueles que querem roubar o nosso tempo e nos guie as pessoas que estão em pé, prontas, esperando a chegada de um servo de Deus para levar ao caminho da salvação. E quantos aqui querem fazer isso? Digam glória ao Senhor.